Olá, adorador! O salmo de hoje é o Salmo 122 e muitos o atribuem ao rei Davi. Talvez Davi nunca tenha feito uma peregrinação de grande distância para uma das festas principais, pois ele vivia em Jerusalém. Mas, se foi ele que escreveu o salmo, ele o fez na voz de alguém que vinha de longe. Apesar de este salmo estar entre os cânticos de romagem, o texto não diz nada sobre uma peregrinação. Ele parecia adequado para ser cantado quando o povo já estivesse dentro da cidade de Jerusalém. O salmista expressa sua alegria ao ser convidado para ir à casa do Senhor. Ele respondeu com alegria e gostaria que todo israelita tivesse o mesmo sentimento quando recebesse o mesmo convite. Chegar à casa de Deus deixou o salmista feliz. Ali ele poderia concentrar seus pensamentos em orações e adoração, ouvir a palavra de Deus junto com o povo e sentir-se espiritualmente abastecido. Esse também deve ser o nosso objetivo ao irmos à casa do Senhor. Deve ser um momento alegre, prazeroso para os fiéis e acolhedor para os que ainda não abraçaram a fé em Cristo. A maioria dos comentaristas considera essa fala dos versículos 1 e 2 como uma alegre declaração do peregrino que finalmente chegou em Jerusalém. Observe que a alegria por ter chegado ao destino é muito clara e evidente. O Senhor havia dito ao seu povo que um dia eles teriam um local central de culto, e esse lugar era Jerusalém, também conhecida como Jebus ou Salém. Seus habitantes, os jebuseus, a mantinham como fortaleza cananeia, até que ela foi conquistada pelo rei Davi e estabelecida como capital, tanto da vida política como religiosa de Israel. E foi a cidade escolhida por Deus para sua habitação. Veja que não importa quão perverso ou degradado um lugar possa ter sido em tempos passados, quando ele é santificado para uso e serviço de Deus, torna-se honroso. Jerusalém havia sido um lugar onde os jebuseus cometiam as suas abominações e os seus cultos idólatras, mas uma vez escolhida para ser a casa, a morada de Deus, tornou-se uma cidade abençoada, consagrada e considerada a alegria de toda a terra. Jerusalém não foi erguida como um conjunto de barracas ou um conglomerado de casebres, mas como uma cidade substancial, arquitetônica, projetada, arranjada e defendida. Uma das razões pelas quais Davi conquistou Jerusalém foi porque ela não pertencia a nenhuma tribo específica, pois estava sob o domínio dos jebuseus. Como não pertencia a nenhuma tribo, depois que Davi a conquistou, ela passou a pertencer a todas as tribos. Agora as tribos do Senhor poderiam se reunir como uma só em Jerusalém, na casa do Senhor. Observe que Israel era só um povo, mas ainda assim estava dividido em tribos. Isto pode ser uma lição para nós. Como Igreja de Cristo, nós já temos uma unidade espiritual, embora estejamos divididos em diferentes denominações. Devemos amar e trabalhar pela nossa denominação, mas devemos deixar de lado as nossas diferenças e focar naquilo que nos une, Jesus Cristo. Devemos pedir ao Senhor que as denominações sejam muitas ondas de um só mar, que tenha muitos galhos de uma só árvore, que sejam muitos membros, mas um só corpo, do qual o cabeça é Cristo. Onde quer que meus irmãos se reúnam, em qualquer denominação da igreja na terra, desde que pertençam ao corpo de Cristo, nada me impedirá de desejar-lhes prosperidade e paz. Pode ser que eles não me reconheçam aqui, mas depois de apenas 5 minutos no céu, todas as nossas diferenças chegarão ao fim. O propósito principal das festas de Israel era que o povo de Deus se reunisse para agradecer. Deus havia ordenado que o seu povo fosse a Jerusalém 3 vezes ao ano, para as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Eles deveriam se dirigir para lá como adoradores e não como turistas. A sua demonstração de gratidão pelo que Deus havia feito no passado reforçaria sua fé para o que ele faria no futuro. O versículo 5 fala dos tronos de justiça.
Como sede do governo de Israel, Jerusalém foi o lugar onde os principais tribunais para julgamento foram estabelecidos. Jerusalém era uma cidade de justiça, onde o bem deveria ser honrado e o mal deveria ser corrigido. O salmista exortou os peregrinos a orar pela paz de Jerusalém. O nome de Jerusalém significa fundamento de paz, mas há muitos séculos que ela tem sido o centro de inúmeros conflitos que continuam até hoje. Um olhar mais atento às profecias mostra que só haverá paz em Jerusalém e na terra quando o príncipe da paz reinar no trono de Davi. Sendo assim, quando oramos pela paz de Jerusalém, na verdade estamos pedindo: venha o teu reino. Porém, nossa oração não deve ser mecânica ou superficial, deve vir do coração, pois amamos a Deus e o seu povo. A prosperidade mencionada no versículo 6 não se refere às riquezas materiais, mas sim ao enriquecimento espiritual, proporcionando paz e descanso aos que amam a Deus, ao seu Filho Jesus, que nasceu judeu, e ao seu povo escolhido, porque a salvação vem dos judeus. Esse texto traz uma aplicação prática para nós cristãos, como povo de Deus e cidadãos da pátria celestial. Devemos orar uns pelos outros e pelo ministério da igreja. Devemos orar pela paz dentro das igrejas e entre as igrejas. Deus nos fez interdependentes, ou seja, precisamos uns dos outros e devemos ajudar uns aos outros e, sem dúvida, orar por aqueles que ainda estão perdidos, sem Cristo. A repetição do desejo de paz para Jerusalém mostra a alta valorização que o salmista dava a essa bênção. Ele não teria invocado a paz repetidas vezes se não tivesse percebido sua extrema necessidade. Nos versículos 8 e 9, o salmista declara os dois motivos que o induziram a expressar seus melhores desejos e a usar seus melhores esforços para a prosperidade de Jerusalém: o amor por seus irmãos e amigos e o amor a Deus, que fez de Jerusalém a sua morada. Em meio a tudo isso, é evidente que a glória da cidade e do templo só existe pelo fato de serem a cidade e a casa do Deus de Israel. Assim também, o que torna a igreja única e especial é o fato de ela ser um corpo, cujo cabeça é Cristo. E quem a mantém como um organismo vivo é a ação contínua do Espírito Santo de Deus. E no próximo salmo de romagem, nós vamos ver o salmista aflito, clamando e declarando a sua dependência e submissão ao Senhor. Os detalhes dessa oração você confere aqui comigo amanhã no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!